boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo a gente. Começando mais um Talkanização para vocês. Hoje é um assunto diferente, gente. A gente vai falar de mercado no exterior, como investir no mercado no exterior. Afinal, a gente sempre fala de diversificação de carteira, mas a gente traz muito aqui cripto token. Então agora é falar de algo novo e eu trouxe a pessoa que pode explicar tudo pra gente. Bruna Bins, Bru, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Flavinha. Aqui o horário é tarde, então boa tarde pro pessoal. E seguinte, gente, eu gosto muito dessas sempre conversas que eu tenho com a Flávia, porque a gente sempre debate justamente isso. A diversificação não é tu diversificar em várias criptos, ou diversificar em vários investimentos no exterior, ou diversificar em vários investimentos no Brasil. É justamente tu ter um pouquinho de cada classe de ativo, né? Cada grande classe. E a gente inclui, né, exterior, Brasil, cripto e enfim. Tem uma coisa que eu ando ouvindo bastante recentemente, que eu acho bom a gente começar, os Estados Unidos está com uma inflação maior do que o Brasil em um ano. Então não vamos investir nos Estados Unidos, quer dizer que o Brasil está melhor. É engraçado, né, que as pessoas esquecem de analisar os últimos 200 anos. Elas pegam ali, um ano e esquecem do montante, né? E por que eu falo isso? Porque, gente, por exemplo, se a gente pegar os últimos... Enfim, desde da criação do dólar, o Brasil já mudou de moeda várias vezes. O Brasil já passou por picos de inflação, o Brasil já passou por tantos momentos que a gente acaba esquecendo, né? A gente tem essa mania. E eu não sei se se tem um nome para isso, né? Que é aquele viés de tu sempre esquecer do todo e olhar o curto, né? Tem algum nome para isso. Eu não sei o nome. Mas é que as pessoas, elas olham pro curto mesmo, né? E mesmo assim, com essa questão de inflação, que muita gente tá olhando para isso no momento, a nossa moeda é extremamente desvalorizada. O real é extremamente desvalorizado. Isso eu já comentei em algumas lives que eu fiz. Eu voltei agora, recentemente, dos Estados Unidos. Você já morou nos Estados Unidos. Então, assim, recentemente eu estava lá e vale muito mais a pena comprar lá com o dólar do preço que tá hoje do que comprar coisa no Brasil. Né? Óbvio, você vai comer lá, tá uma fortuna. Se você converteu, você comeu um hambúrguer lá, você pagou uma fortuna por um hambúrguer. Mas assim, vale muito mais a pena. Isso mostra que a nossa moeda realmente é extremamente desvalorizada. Então, é importante... senão estaria 1 para 1, né? Exato. Então, é importante olhar, não adianta, o dólar é a moeda mais forte que a gente tem. Então, a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para o dólar, a gente tem que olhar para o exterior. Exatamente. Tu tava nos Estados Unidos e eu tava na Europa, né? E quando eu tava ali na Europa, eu ficava tipo, vou comprar isso aqui 9 euros. Eu esquecia totalmente que tinha que multiplicar por 6, enfim. Ainda mais quando eu tava em Londres, que era libra esterlina. Só de falar esse nome já te dá um medo. E, enfim, quem converte não se diverte, né? E um ponto que as pessoas esquecem também, não é nem o que a gente tá vivendo de inflação hoje lá nos Estados Unidos, mas é que justamente essa inflação do dólar impacta a nossa vida aqui. E por quê? Toda a nossa base ao redor da gente, ela é influenciada pelo dólar. Então, por exemplo, eu tô aqui com uma mesa de madeira que tá apoiando meu computador. Essa mesa de madeira, a madeira é cotada em dólar, que tá apoiando meu computador, que ele é da Apple, e a Apple, enfim, não tem que nem que justificar. Então, todo o processo de produção das coisas ao redor de nós, elas são influenciadas pelo dólar. Vocês estão vendo aqui bastante livro, celulose, papel, tudo é cotado em dólar. Ou também, vamos supor uma coisa que não seja cotada em dólar, que eu não consigo nem dar um exemplo agora. Essa coisa, ela provavelmente tem um meio de transporte para ser produzida. Nesse meio de transporte é utilizado combustível é cotado em dólar. Então, gente, mesmo que você não reflita ou não seja meio que ignorante frente a isso, né? Todo o teu ao redor está sendo influenciado pela alta dessa moeda. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente fala, não vou investir no exterior agora, porque... E aqui a gente tá falando mais de dólar, né? Dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos, ele é a maior bolsa dos mundos, até porque a moeda dólar é a maior fonte de reserva dos países. Então, o Brasil tem reserva em dólar, enfim, tudo a gente se baseia no dólar na economia mundial. Então, quando a gente menciona isso, já começa a nos dar um pouco de susto. O problema é que as pessoas não veem isso diretamente, né? Elas não vão no supermercado e falam, esse pão francês, ele aumentou porque o trigo é cotado em dólar. Não tá escrito isso na hora que tu compra um pão francês, tu não enxerga, mas tem sim essa influência. Então, quando a gente vê esse impacto da moeda, a gente começa a se ligar. Além de outros, né? Por exemplo, as grandes empresas dos Estados Unidos, Johnson Johnson, ela é dona do hipogloss, de diversos
medicamentos, Tilenol, qualquer Cataflã, qualquer coisa que tu usa hoje em dia tem provavelmente uma origem americana, tanto em questões... Vai numa farmácia, gente, é difícil encontrar uma coisa do Brasil na farmácia. Que a gente não para Difícil. pra pensar, né? Nossa, É, é exatamente. demais, não sei o quê. Realmente, a gente não pensa isso. A gente vai ali na farmácia, comprou Tilenol. Ah, comprei Tilenol, tá aqui. Né? Você Se a não gente pensa parasse pra pensar, a gente ia até se assustar. muito, É. muito, muito. A minha família, ela é do agro, né? E eu tava conversando com o meu Dindo esses dias, a gente tem fazendas de produção de arroz e soja. Eu tava conversando com o meu Dindo esses dias sobre como que o custo tinha aumentado nesses últimos anos devido à alta do dólar, enfim, faz num período maior de tempo, né? E ele falou, pô, tudo que a gente usa aqui é cotado em dólar, desde as nossas máquinas até o fertilizante, até o grão, até o pacote que a gente usa para empacotar o arroz, enfim, tudo, gente, tudo. E ele falou, então, tu pode perceber que aumentou. Aumentou conforme o dólar aumentou. Assim, o arroz, ele tem um benefício que ele também é cotado em dólar. Então, se o custo de produção aumenta em dólar, vai ser repassado para o arroz. E, consequentemente, vai ser repassado aí para tua casinha e vai ficar mais caro. Então, faz tudo parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente não percebe isso, a gente acaba, enfim, sofrendo, né? Sofrendo bastante. E eu sempre gosto de falar que uma pessoa... Elas não param e pensam como é a economia por trás de tudo, né? Elas só usam as coisas sem pensar no por trás, né? Da onde veio, realmente qual moeda impacta o que a gente está usando, né? Qual moeda impacta o agro, a produção do arroz e tudo mais. As pessoas não pensam, só pensam no prático. Ó, eu tenho isso aqui, ótimo, tô feliz e não pensam no impacto. Mais uma coisa, Bru, que quando a gente fala de diversificação, de investimento no exterior, as pessoas elas têm medo de investir no exterior. Assim, eu vejo que parece, tipo, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, é extremamente difícil isso, e como é possível investir no exterior, e vale a pena, não vale, né? Então, assim, como é possível investir no exterior? É fácil investir no exterior? É fácil. E, assim, uma história que eu gosto sempre de contar quando as pessoas falam que elas têm medo é o seguinte. Quando eu tava morando, a Flavinha comentou que eu morei nos Estados Unidos, né? Eu morei 4 anos em Miami. Quando eu tava morando lá, eu tinha uns colegas que tinham vindo da Venezuela. E aí teve uma conversa uma vez que, não lembro como a gente chegou nesse assunto, mas ele mencionou que a única coisa que tinha sobrado da Venezuela para a família dele foi o que eles tinham em reserva em dólar. Então, gente, alguns pontos pra gente levantar aqui para primeiro bater esse medo e depois a gente falar como é fácil. Então, primeiro, sobre o medo. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Se a gente tem medo de investir nos Estados Unidos, então a gente tem que estar apavorado de investir no Brasil. Mas assim, ó, apavoradíssimo. Porque não tem... A gente tá muito longe. A gente é um país emergente. Os Estados Unidos está muito mais na frente do que a gente. Então a gente vai demorar muito para chegar lá ainda. A bolsa dos Estados Unidos... As bolsas dos Estados Unidos representam 50% ou mais das bolsas mundiais. Então, a gente está nem nos 2%. Então, e se a gente falar de tamanho do país aí, pô, o Brasil, se eu não me engano, sei lá, o Brasil é o 5º maior, os Estados Unidos é o 3º, então assim, não tem... Ou não sei qual é a demografia, mas assim, não tem muita diferença. E benefícios geográficos, o Brasil também tem bastante, benefícios de agro. A questão é que a gente está muito atrás deles. Então, a gente tem que ter medo de concentrar o nosso patrimônio no Brasil. E não investir no exterior, não investir nos Estados Unidos, não investir numa moeda que de 2000 até 2021, que eu sei de cabeça, até 2022 não sei, teve 30% ou de 30% a 60% de inflação, enquanto o Brasil, a moeda brasileira teve mais de 240%. Então, a inflação lá é muito mais controlada, a economia é muito mais desenvolvida, a segurança é muito maior. Partindo disso, né, como que a gente faz? E aí a gente tem que também parar e refletir sobre como a gente vive, e isso também é relacionado à cripto, né, como a gente vive em uma realidade onde a gente tem que apreciar o que existe ao nosso redor. Por quê? Se tu falasse comigo há 5 anos atrás como tu faz, existiam poucas alternativas. Hoje, literalmente aqui sentado da tua casa, tu consegue fazer isso rápido e fácil. Como, né? Abrindo conta em uma corretora que permita que tu invista nas bolsas americanas, e eu sempre reforço que eu prefiro que vocês invistam em dólar direto. Então tem alternativas sim para tu investir através da corretora aqui no Brasil, né, que seria em BDRs. E aí já falo um pouquinho disso. Mas tem alternativas que tu investe diretamente em dólar, que é justamente, por exemplo, a Eveno, a Passfolio, essas corretoras que
stake também, que foram feitas para brasileiros investirem no exterior. Então, elas permitem... Até você consegue deixar a plataforma em português, né? Em alguma delas. Exatamente. E o atendimento também. E isso é ótimo. Então, você consegue aí da tua casa investir em dólar e dolarizar um pouco desse teu patrimônio. Um pouco não, né? Na minha cabeça tem que ser no mínimo 25%, mas eu já acho que 50% para mim é no mínimo. Mas começar com 20% ali, ok. Sabe uma coisa, Bru, que você tava falando, né, de estar dolarizado? Isso é bem engraçado, porque... né, o assunto eleição, a gente não fala de candidato A nem B aqui, mas tem gente que fica feliz, tem gente que não fica feliz com o resultado de eleição, e aí a gente começa a sempre ver o impacto de tudo isso, e gente falando assim, meu Deus, eu quero dolarizar meu patrimônio, como eu faço para dolarizar? E você estava falando até que tinha colegas da Venezuela, tudo que estudaram, mas já faz tempo com você, mas a gente vê alguns países, eles passam por problemas, né? E quando passa por problema, onde que a pessoa corre? Ela corre para o dólar, né? Ela corre para a moeda mais forte, que é o dólar, independente de inflação e tudo mais, é o dólar. Então, assim, por que você não diversificar o teu patrimônio? Por que você não estar dolarizado? É sempre importante. Isso eu tive muito essa questão de educação financeira, né? Dentro da família, do meu pai sempre falar, filha, é importante você ter dólar. É importante, desde sempre. Então, eu sempre escutei isso. Vai guardar dólar, vai ter dólar na tua carteira, só que antigamente eles pensavam um pouco diferente, vai ter dólar, dólar embaixo do colchão. embaixo do colchão mesmo. Hoje em dia a gente já tem a outra forma de dolarizar patrimônio, que é extremamente fácil. O meu pai era tão extremo que ele falava, não dá pra morar no Brasil. Tipo assim, então por isso que a gente se mudou pro exterior. Então ele era um pouquinho mais radical. Então pai você voltou? Tá lá. Ah, muito bom. Eu tenho metade da minha família lá. E aí, gente, um ponto que a Flavinha levantou muito importante de onde as pessoas correm, né? Se a gente lembrar ali na pandemia, o dólar passou de 6 quando deu o pico da pandemia. Por quê? Todo mundo correu pro dólar, justamente. O dólar é o que a gente gosta de falar também de uma... Por exemplo, quando não tinha Bitcoin ainda, a única reserva de valor que a gente poderia se apegar era o dólar e ouro também, né? Mas hoje a gente tem outras alternativas. Mas quando a gente fala de moeda fiduciária, né? Continua sendo o dólar. E por quê, né, gente? Porque o comércio no mundo inteiro, ele é feito nessa moeda. As reservas dos países, reservas de valor, né, que os países, por exemplo, vamos imaginar, né, antigamente, quando tudo era atrelado ao ouro, os Estados Unidos, ele tinha ouro guardado, então tinha ouro guardado como reserva. Agora os países têm dólar. Então, a gente calcula as dívidas dos países também com base em dólar. Então, todo o nosso cálculo, toda a nossa vida é baseada nisso, né? E Até para cripto, Bru, o dólar é utilizado como base para o preço do Bitcoin, de outras coisas. Bitcoin. Né? Então, sabe que isso é uma coisa que me dá isso é uma coisa que me dá agonia, porque sempre que uma pessoa me fala o preço do Bitcoin, na minha cabeça é diretamente dólar, eu não consigo pensar em preço do Bitcoin real. Não. Então, eu não consigo fazer a ligação aí de tipo, pô, tá valorizado em real ou não. A pessoa precisa me falar em dólar. E daí parece que você é metida. Exatamente. É que eu lembro no começo, quando eu iniciei no mercado cripto, eu olhava tipo em real, daí eu fui vendo que todo mundo olhava em dólar. E daí eu comecei a olhar em dólar, então tipo, eu passei a pensar só em dólar depois de um tempo. E daí eu vejo tipo, quem começa fica, meu Deus, mas como assim em dólar? Mas não é, porque todo mundo olha por preço de cripto em dólar, não em real. É normal. Exatamente. E assim, um ponto que as pessoas podem estar passando pela cabeça delas agora é, pô, mas o dólar tá caro. Não tá na hora de investir em dólar. Gente, vamos lá. O dólar, então, não esteve barato desde a criação do real, né? Porque no longo prazo ele só subiu. E outra coisa, quando a gente faz um investimento, primeiro que, antes de eu fazer esse comentário, quando a gente fala de câmbio, é assim, o temor dos economistas. Ninguém consegue prever o câmbio e ninguém vai prever exatamente o câmbio. É muito difícil, tá? Se alguém te dizer que tem essa certeza, tu pode literalmente falar pra essa pessoa, mentira. Porque não tem como. Então, quando a gente fala de dólar, quando a gente compra, por exemplo, o dólar hoje tá 5,20, 5,18. Se a gente compra ele hoje, que é dia 9 de novembro, por 5,20, a gente tem que assumir que a gente não sabe quanto ele vai estar no dia 9 de dezembro. Ele pode estar 5,40 ou pode estar 5. Então, o que tu tem que fazer? Comprar com consistência, porque tu vai chegar num preço médio onde, pô, se tá mais alto, tu comprou mais barato, e se tá
mais caro hoje, quer dizer, se tá mais barato, tu vai comprar, né, porque vai se aperfeiçoar, e se tá mais caro, tu comprou mais barato, então tu vai fazendo um preço médio. E uma coisa que as pessoas têm que perceber, e que é muito, muito chave, é tipo assim, vamos supor que você tenha 50% do seu patrimônio em dólar e 50% em real. Quando o dólar se valoriza, a parte do real se desvaloriza. Então, tu compra essa parte do real para voltar para 50%. E aí, o que tu tá fazendo aqui? Tu tá comprando barato no real. E aí, quando acontece o contrário, tu vai estar comprando barato no dólar. Então, por que eu gosto dos 50%? Porque tu nunca sai perdendo, né? E tu nunca tem essa desculpa. E assim, a valorização tem uma coisa que também me incomoda muito. O dólar, sei lá, no último mês, eu não tenho... No último ano aqui, ele foi de 5,48 para 5,18. Então, perdeu ali 30 centavos de real. As pessoas esquecem que 30 centavos de real é um ponto tipo 2 dólares. Então, se tu investir em uma ação que valorizou $1, tu já vai estar ganhando. Tipo, elas só consideram o dólar hoje, esquecem que elas podem simplesmente investir em ativos que vão valorizar no longo prazo e provavelmente tu vai ganhar tanto com a valorização da moeda quanto com a valorização do ativo. Sim. Então não tem pé. É ganha-ganha. Você tem que olhar o prazo, né? Sim, você pode comprar uma ação da Apple e ganhar com isso. Você tá ganhando dos dois lados. Exatamente. E a Bolsa Americana, nos últimos... Aí eu não sei os dados exatos, né? Mas valorizou mais de 10% ao ano. Além de que o dólar nos últimos, enfim, 20 anos também valorizou, né? Mas teria ganhado com os dois. A história nos mostra isso. Assim, é óbvio que a gente não pode se basear em dados passados, a gente tem que pensar no futuro também. Mas relembrando, os Estados Unidos está muito longe do Brasil ainda. Muito longe. Isso é mundial. E isso que você falou, Bru, de fazer o preço médio, isso é uma coisa que a gente usa muito no mercado, em todos os mercados, né? Porque realmente você não sabe o dia de amanhã. Então, hoje pode ser que esteja barato, amanhã pode ser que esteja caro, mas como a gente não sabe o que vai acontecer para frente, vai comprando um pouco, né? Vai diversificando o teu patrimônio, vai realmente fazendo o preço médio. É a melhor estratégia. É a estratégia que você não tem que se preocupar com nada, você não tem que ficar olhando gráficos, você não tem que se preocupar com nada. Você vive na Exatamente. paz. Você vai fazendo o preço médio ali e vai ganhando. E vai ganhando. A, E é, a de única novo, a pessoa que moeda não mais valorizada do mundo, né? A única pessoa que não deve investir com consistência todos os meses, ou seja, fazer um preço médio, é a pessoa que está 100% trabalhando no mercado, acompanhando o mercado e, assim, encontrando oportunidades e convicta do que ela está fazendo, tem experiência, né? Por quê, gente? Porque as pessoas comuns, as pessoas que não são, enfim, esse estereotipo, são pessoas que não vão ter tempo para isso, são pessoas que devem fazer isso com consistência, senão elas vão acabar perdendo. Não devem tentar acertar. E se essas pessoas fizerem justamente um estudo ou também estudarem as grandes referências no mercado, essas pessoas vão te dizer isso. E o estudo vai te dizer isso. Que não adianta tu querer inventar moda. Não vai dar certo. Todo mundo, quando começa, tem isso, né? De, pô, eu vou tentar acertar a alta, vou tentar acertar a queda. Eu comecei assim. Mas tu vai aprendendo conforme o tempo. Por isso que é importante começar com pouco, né? Tem muita coisa que não adianta a gente falar pro iniciante, que ele vai ter que aprender na marra. E eu aprendi na marra, tu aprendeu na marra. Então, quando eu comprei cripto pela primeira vez, foi muito cedo. Eu comprei muito cedo. E eu, tipo, pô, valorizou muito. E eu, caraca, fui lá e vendi. Pô, já valorizou muito mais. Graças a Deus não vendia tudo, né? Mas enfim. Então, a gente vivendo e aprendendo. Só que se a gente tá aqui te dizendo que as pessoas falam isso, faz um estudo. Olha a história, olha as grandes referências do mercado, porque elas vão te dizer isso, elas vão te mostrar isso. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um pensamento crítico sobre tudo. E cada vez mais a gente tá não tendo isso, né? Cada vez mais a gente só tá aceitando a opinião dos outros. E partindo desse pressuposto, pô, questiona, pesquisa, entende. Não tô dizendo pra tu assumir o que eu tô dizendo como verdade. Pelo contrário, tô dizendo pra tu ir lá pesquisar e ver e comprovar, né? E tirar as tuas próprias conclusões. Porque quando a gente escuta alguém falar, pô, é legal, tudo, mas você tem que se sentir seguro em relação a isso. Porque não adianta escuta eu, a Bru falando, mas você não tá seguro em relação a isso, num primeiro momento de volatilidade do mercado ou qualquer coisa, qualquer outra informação que você tenha, você vai se desesperar. Agora, se você entendeu o que você tá fazendo, você não vai se desesperar, porque você tá seguro em relação àquilo. E isso é o mais importante. Né? Então, assim, o objetivo realmente é a gente trazer, é importante diversificar, por isso, é importante você dolarizar seu patrimônio, por isso, é importante você comprar ação sei lá, da Apple, da Amazon ou de outra empresa, por isso, né? Não tô falando para vocês saírem aqui e comprarem essas ações, até porque não sei se tá bom, se tá interessante agora ou não.
Mas é importante você diversificar e ver realmente que não é um bicho de 7 cabeças você ir para o mercado no exterior, né? Como o Bru falou, tem corretoras no exterior que você acessa a plataforma em português. Você pode começar com pouco. Eu não sei exatamente o pouco que você pode começar, mas Bru pode falar um pouco. R$ 10. R$ 10. Ótimo. Começou com R$ 10 ali, né? Se organiza financeiramente, vai gastar aquela besteirinha durante o mês, deixa de gastar a besteirinha e vai investir teu dinheiro. Exatamente. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar e que eu acho importante não esquecer de falar, que é toda a tua vida é em reais hoje. Então, teu salário é em reais, tudo é em reais. Então, tu tá literalmente 100% exposto ao risco do Brasil. Tu tá literalmente entregando toda a tua vida no Brasil. Basicamente isso. Num país que acabou de passar por uma eleição, a eleição mais acirrada da história. Ou seja, ninguém tem tanta certeza do futuro do país. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nem os investidores estrangeiros. Então, nem os economistas, né? Nem a própria pessoa que está lá na presidência do país. Então, vamos estar preparados para todos os momentos. Vamos simplesmente, tipo assim, cuidar do que está ao nosso controle, não depender do que vai acontecer não depender de coisas que não estão ao nosso controle, que é justamente o rumo do Brasil, que é justamente, enfim, coisas que a gente não pode controlar. Até porque, Bru, eu já falei isso outras vezes, no final é cada um por si, entendeu? Então, se você não protegeu o teu patrimônio e deu ruim em algum campo, o problema é 100% seu e ninguém vai estar ali para te ajudar. Então, Exatamente. é você realmente passar no seu dinheiro. Cara, como que eu vou proteger? Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado. Mas e aí? Como eu não sei o que vai acontecer, como eu vou estar protegido em relação ao meu patrimônio? Não falando de Brasil, gente, falando de mundo mesmo. Porque a gente vê um cenário global hoje que o clima tá tenso, né? Então a gente vê realmente o clima bem tenso. Então, assim, como eu vou proteger meu patrimônio? Tendo cripto? Legal, uma boa opção, né? Tendo token, boa opção. Investindo no exterior? Já vimos que é fácil. Pode começar com R$ 10 investido no exterior. Comprando dólar. E, Bru, ações, ou que outras formas a gente pode investir no exterior, né? É fácil, através dessas corretoras que você citou, é possível eu comprar uma ação? Como funciona exatamente? Sim, a gente pode investir de algumas formas, tá? Na corretora, que nem corretora Brasil. Então, tu compra ação normal. A única diferença é que tu vai ter que fazer o câmbio. Então, o câmbio já é dentro da plataforma. Tu manda teu dinheiro em reais, em Pix, faz o câmbio dentro da plataforma, só clica ali na parte câmbio, e aí tu vai conseguir comprar as ações assim que nem tu compra no Brasil. Botar o ticker ali e aí comprar. Tem alternativa que é através de BDRs também, que a gente chama, que são recibos de ações. Então, são ações que a gente vai comprar aqui na Bolsa Brasileira, que são lastreadas nas ações lá fora. Qual que é a grande diferença? Quando tu compra uma ação da Tesla aqui no Brasil, essa ação vai estar em reais. Então, ela já tem não a influência, é a valorização ou desvalorização da moeda, quanto a valorização lá da Tesla. Então, ela junta esses dois. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção a gente vai continuar em reais. Então, tu não vai estar fazendo o que a gente falou aqui antes. Tu não vai estar descentralizando ali o teu dinheiro do Brasil. E por isso que as criptos fizeram tanto sucesso, né? Que justamente por ser descentralizadas. Elas nos ensinaram que a gente tem que fazer isso. Outras alternativas é através de fundos de investimento aqui no Brasil também. Então, tem fundos aqui que investem no exterior. E através de ETFs aqui no Brasil também. Então, é a mesma coisa. Tu vai continuar em reais. A única maneira de tu investir em dólar, de fato, é tu fazendo o câmbio. Tu precisa dolarizar. Precisa, enfim, fazer essa troca da moeda. E uma coisa que eu lembrei agora, que nos ensinou também bastante precisamos dolarizar, os últimos 2 anos, né? Tanto a pandemia quanto a guerra. O pessoal da Rússia ficou com dinheiro preso. E a bolsa quebrou, né? A Argentina, a Venezuela, quebraram. E elas não estão longe da gente, elas são nossos países vizinhos. Então, não tô dizendo que a gente vai virar uma Argentina, Venezuela, não acredito nisso. Mas eu tô dizendo que certeza tu tem. Esteja preparado tanto pro ruim quanto pro bom. Né? A gente já teve dinheiro bloqueado aqui no Brasil com um Collor, né? Na época do Collor. Vai acontecer? Não temos a menor ideia. Acreditamos e esperamos que não, né? Mas assim, é importante, né? É importante você investir no exterior mesmo. E Bru, hoje seu capital está, não tô falando inteiro, mas quando você investe no exterior, você realmente investe numa corretora do exterior. Sim, 80% tá, tipo assim, se a gente considerar exterior e cripto, 80% tá descentralizado ali. Uhum. Na real, até mais, eu acho, hoje em dia. Porque eu não invisto mais no Brasil. Se eu deixo no Brasil, agora a renda fixa, algumas oportunidades e alguma coisa ou outra ali. Uma coisa que a gente também tem que levar, tem que se perguntar, e eu acho que essa é a grande chave, que é, por que não? Por que não investir no exterior? Não tem porquê.
Só vai, entendeu? É aquela coisa, né? Tipo assim, pô, um porquê não que vai salvar a tua vida. E quando eu falo pras pessoas começa aos poucos, não precisa começar com 90% que nem eu. Eu, pra vocês terem uma noção, eu comecei a investir no exterior, depois eu parti pro Brasil. Eu nunca, porque eu morava lá, né? E, Bru, e Eu não você investi. estuda há anos o mercado, né? Então, hoje você Exato, investe essa quantia do teu patrimônio no exterior porque você tem conhecimento e segurança para investir no exterior. Mas para quem não exato. tem conhecimento e segurança suficiente, é começar com pouco, em qualquer mercado, né? Começar com pouco, começar com 10 Eu, reais. eu diria pra essas pessoas quem sabe tu dá faz uma, se tiver oportunidade, né? Faz uma viagem. Só faz uma viagem. Tu vai ver a realidade. Só faz. Exato. Tipo assim, a alegria que as pessoas estão tendo agora indo pra Argentina, a gente tá com um real muito mais valorizado que a moeda da Argentina. A decepção que é pagar 20 euros num jantar e daí descobrir que é 120 reais. Tipo, Não, quando eu tava pesquisando hotel mesmo, ou que nem eu falei de comida, quando eu tava pesquisando hotel nos Estados Unidos, eu falei, cara, pra eles é muito barato. é Pra ridículo. gente é uma fortuna, dependendo do hotel. Você quer ficar no hotel lá, você não pode ficar no hotel porque é uma fortuna se você converter, Ô, Flavinho, entendeu? eu lembro a primeira vez que eu tive que ficar presa, né? Presa, que horror. Eu tive que ficar nos Estados Unidos um tempo por causa do documento, né? Eu tava saindo meu documento, então eu não podia sair do país. E aí eu lembro a primeira vez, eu acho que foi um ano que eu fiquei nos Estados Unidos sem viajar. A primeira vez que eu saí dos Estados Unidos e fui pro Brasil, eu fui na festa do Ano Novo e eu falei, uau, fecha camarote! Tipo, o negócio tava tão barato pra mim, porque eu tava, cara, eu pagava $100 pra ir num ticket de uma festa lá, e $100 aqui era camarote, eu ficava, uau, bora! Eu achava tudo muito barato, porque eu trabalhava lá, né? Eu ganhava em dólar. E quando eu comecei a Sim. perceber isso, foi a grande virada de chave pra mim. Foi tipo, realmente, não dá pra ganhar em reais. Não, não dá, não dá. E é bem isso que você falou. Nossa, porque se você não pensa, se você não converte, nem na questão de quem não converte não se diverte, mas se você não É. converte, pô, hoje se a gente vai no McDonald's aqui, a gente gasta às vezes muito mais do que 50 reais no McDonald's, né? Pô, pega isso, pega aquilo, né? Pra família. Gastou muito mais. Então, pra eles, tipo, gastou $50 ali, não uma pessoa sozinha, mas gastou $50. É ok, é normal, entendeu? Agora, se a gente converte, pô, gastei quase R$ 300 para comer um hambúrguer, a gente chora, né? É bem essa realidade. Então, assim, a gente vê o quanto nossa moeda é desvalorizada e o quanto o dólar realmente é a grande potência mundial. E não vai deixar de ser a grande potência mundial. É a grande potência. Então, assim, diversifiquem o patrimônio de vocês. E aí eu tenho mais uma pergunta para você, Bru, antes até da gente encerrar, porque nossos podcasts eles são mais enxutos. Eu queria perguntar para você sobre imposto de renda. Como funciona essa questão de imposto de renda para quem investe no exterior? Ah, isso é bem importante, tá? Como é que funciona, tá? Assim, as pessoas fazem um quebra-cabeça, mas não existe quebra-cabeça para isso. Basicamente, quando tu vai pagar o imposto, se tu vende, vamos supor que tu teve lucro, né? Tu comprou e aí teve lucro. Se tu vende com lucro, tu tem a isenção de até 35 mil reais. Então, se passou de 35 mil reais esse teu lucro, tu tem que pagar imposto. Se eu não me engano, é 20%. Os dividendos, eles são tributados na fonte. E uma coisa essa corretora que eu falei para vocês, por exemplo, a Avenue Stake, todas já têm isso hoje em dia, elas te dão a declaração já completa de todas as movimentações que teve, de tudo que tu tem que fazer, todo o passo a passo. Então, gente, hoje em dia é muito simples. É muito simples. Pô, tá muito difícil, não quero nem pensar nisso. Pô, tem até serviços que fazem isso hoje por ti. Tipo, Sencom ali. Todas essas empresas também fazem isso. Então, é literalmente prático, rápido. Então, não tem desculpa. Imposto de renda não é desculpa. Exato. Então, já sabe, né, gente? É importante diversificar, é fácil diversificar no exterior, é importante, você pode começar com pouco. Enfim, é a diversificação, é você não deixar tudo em uma só cestinha. Vai diversificando, vai colocando os ovos em várias cestinhas. Você não tá ganhando aqui, você tá ganhando lá. Você tá ganhando em todos os lugares. É isso. É pensar em Exatamente. Quem sempre. tem dinheiro no exterior nunca tá perdendo e tem dinheiro na Bolsa Brasileira, porque o dólar, ele tem uma correlação negativa, né? Ele move em direção oposta à Bolsa Brasileira. Então, Uhum. normalmente, num prazo longo, se a Bolsa Brasileira tá caindo, o dólar tá subindo. Então, nunca tá perdendo. Isso é ótimo, isso é ótimo. Então, gente, diversifiquem, estejam dolarizados, né? Olhem para as ações no exterior também, não fica só olhando, ah, Brasil, Brasil, Brasil. Olhe para as ações no exterior, né? Olha quantas grandes empresas. Imagine você poder investir numa Apple. Pô, que legal, você investir numa Amazon, você investir
num Facebook, né? Apesar da gente ter tido notícias aí do Facebook que demitiu uma galera, mas enfim, são grandes empresas, é a possibilidade de você investir em grandes empresas, né? Que você não teria essa possibilidade às vezes aqui no Brasil. Então, olhem para isso, considerem isso. E sigam a Bruna, porque a Bru, ela não, é sério, porque a Bru ela tem muito conteúdo legal e ela deixa de maneira muito simples para todo mundo como é realmente simples investir no exterior. Então ela explica de maneira bem simples como você pode fazer todo esse processo. Então, Bru, seu Instagram para a galera te seguir? É @BrunaBins. Ótimo, fácil. Fácil, fácil e prático. E é uma demanda muito forte, eu vejo, porque 90% das pessoas que eu dou mentoria também, né, de investimento, 90% moram no exterior. Engraçado, né? É uma demanda muito... Porque aí já vê a necessidade realmente, assim, tipo, meu Deus, eu preciso estar com o meu capital dolarizado. A pessoa vê essa necessidade. Isso é incrível, é necessário. E cada vez mais eu acredito que a gente vai vendo as pessoas querendo dolarizar o patrimônio, vendo a importância de estar dolarizado, de olhar para o mercado no exterior. E esse foi o objetivo, gente, desse podcast, trazer para vocês um pouquinho do mercado no exterior. É claro que a gente não tem como explicar tudo aqui, então se vocês quiserem saber mais, realmente sigam a Bruna, que ela tem conteúdo muito bom, muito claro, muito legal aí para vocês. E, Bru, quero agradecer a tua participação, por estar aqui, bater um papo com a gente, explicar, simplificar esse mercado, que é muito fácil realmente investir no exterior, e mostrar a importância da galera olhar para realmente dolarizar patrimônio e tudo mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flavinha, à disposição. O pessoal que tiver dúvida, é só mandar lá no Instagram que eu vou estar à disposição também, tá? E muito obrigada. Obrigada, Bru. Obrigada, pessoal. Contem com a gente. Toda terça-feira, lembrando, tem podcast 6 horas da tarde para vocês. Segunda, quarta e sexta, 9h30 da manhã no Instagram, no YouTube da Lick. A gente tem live atualizando o mercado cripto. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Bru. Tchau, pessoal. Obrigada.